A palavra é prata e o silêncio é ouro. E com certeza, se a gente vivesse hoje uma invasão alienígena que caça a solução, eu seria um dos primeiros a morrer, não fala meu burro. Mas eu juro que eu tô tentando vencer calada. A primeira coisa que vocês precisam saber sobre mim é que eu sou apaixonada por filmes de terror. Mesmo que eu não seja muito fã dos clássicos, como Sexta-feira 13, Massacre da Serra Elétrica, filmes de zumbi, tem aquele lá do Myers também, a Máscara Branca, que é Halloween, né, que o filho ama. Eu não sou muito fã porque realmente me dá muito nervoso. Eu gosto de filme de terror. E descobri recentemente que eu gosto de ficção científica. Eu gosto de sci-fi. E eu achava que eu era uma pessoa tão antiquada, sabe? Tão década de 80. Não sou. Mas eu não sei se é por causa da maturidade, né, de eu estar ficando mais velha, ou então por ter estudado, não consigo entender se isso aconteceu depois que eu comecei a estudar cinema, que violência gráfica é algo que anda me incomodando muito. Quando tem muito sangue, quando tem muita exposição da violência, enfim. E isso explica o porquê, por exemplo, eu não gostei do aclamado Handmaid's Tales, e ao longo dos anos eu passei a não gostar muito de Jigsaw, e isso me dá muito nervoso. Enfim, né? Mas não é sobre as minhas opiniões sobre filmes de terror aqui, né? E o que eu queria falar sobre A Quiet Place, começando com os dois primeiros filmes. You can't have a cat in here. It's a service cat. Primeiro, eu fiquei enrolando mais de um mês do meu companheiro de ver no cinema A Quiet Place Day One, porque eu simplesmente confundi esse filme, A Quiet Place, com este filme, O Silêncio. Que basicamente é a mesma história, só que esse aqui é com um roteiro ruim. Não é só a minha opinião sobre ele, né? Pela nota dele, né? Dá pra perceber aí da crítica pública, enfim, essas coisas tudo. Mas no dia lá, eu não sei porquê, a gente botou lá o filme e eu vi que não era o mesmo filme. Eu vi que não era o mesmo filme. A Quiet Place 1 é um filme de 2018, com direção do John Krasinski, que também faz o personagem, faz o pai dessa família, né? Que está isolada nesse mundo apocalíptico, onde você é caçado se você emitir algum som. Ele faz o Lee. E tem o roteiro do Brian Wood e do Scott Beck. Também tem a produção de Michael Bay, que não desiste de destruir o mundo com ataques alienígenas, né? No elenco desse filme de 2018, a gente ainda tem a Emily Blunt, que faz a esposa, né, a mãe dessa família, e também a esposa, até então que eu saiba, né, quando eu investiguei, porque a vida pessoal deles não me interessa, do John Krasinski. Então ela faz a Evelyn Abbott. E aí tem, né, os outros personagens, e realmente quem rouba a cena é a Millicent Simons. Eu não sei se é assim que fala, que é o personagem da Regan. Ela é surda desde os 11 meses. Então, assim, quem disser que representatividade não importa, importa. E isso tem a ver muito com a infinidade de pessoas que a gente tem no mundo onde existem mais de 8 milhões de pessoas. E aí eu peguei muito mais ranço desse outro filme, né? Porque a personagem não faz parte da comunidade surda, né? Bom, enfim, em 2020, a Quiet Place, que no título brasileiro virou Um Lugar Silencioso, e eu acharia que daria muito mais sentido se fosse um lugar tranquilo, um lugar quieto, porque eu acho que daria menos spoiler. Inclusive, os títulos brasileiros são um verdadeiro lugar que dá spoiler da resolução do filme. É um filme de 2020, ele começa exatamente aonde termina o de 2018. E teve uma coisa que me incomodou, mas isso não é algo que se dê para resolver, a não ser que seja mudando o ator, que é o estirão que o Noah Jupp, que faz o Marcos, que é o filho da família, faz. Mas isso não tem muito o que resolver, né? A não ser que você mude a criança, o ator. Isso é um dos problemas de você trabalhar. É uma das questões, não um dos problemas, mas uma das questões de você trabalhar com crianças, né? As crianças crescem. E aí eu me lembro que eu fiz a piada, né? Se soubesse susto, fazer crescer tanto, eu tinha dado mais susto no meu filho. Eu teria recebido mais susto depois que eu não cresci. E uma das cenas mais emblemáticas para mim nesse filme é, com certeza, a cena que a Evelyn pede, pelo amor de Deus, pro Emmett ir atrás
The Ring. Eu acho que, de uma forma geral, o Lugar Silencioso ele leva os filmes de terror para um outro lugar, para um outro patamar, sabe? O sarrafo realmente ficou mais em cima. E aí, uma coisa que meu companheiro fala sobre esse filme é o seguinte: é um filme de drama com terror. E eu concordo, porque você realmente fica emocionado com o arco narrativo dessa família, que está tentando se salvar e está tentando salvar, está tentando não se desmantelar mais. Se você não ficou tenso, eu acho que você perdeu uma parcela de você que se chama humanidade. Então, eu me emocionei, eu chorei. O roteiro é muito bem feito, muito bem cuidado. E aí a gente tem a entrada de um personagem, que é do Jimon Russell, que é um ator do Benin, né? Os fatos que acontecem no terceiro filme, né, A Quiet Place Day One, é justamente dado por esse personagem. E acho que se fosse fazer uma crítica muito real, eu gostaria muito que esse personagem tivesse mais participação nesse filme, porque é indiscutível a importância dele. Então, assim, vendo isso, assim, eu já começo com essa crítica. Talvez eu quisesse mais participação do Elwin. Mas eu, de verdade, eu não consigo entender qual foi a crítica. E olha que eu achei que eu tivesse feito uma crítica cruel com o meu companheiro assim que eu terminei de ver o filme com ele no cinema. Eu não consegui entender a crítica da galera que falou assim, eu esperava mais. Você esperava o quê? Você esperava mais diálogo? Não, amor, a gente está falando de um mundo que simplesmente está sendo devastado por alienígenas que tiram as suas placas tectônicas cerebrais, sei lá o que é aquilo, que parece várias placas, não uma coisa louca, do seu cérebro para te caçar. Que tem a porra de um tímpano super ultra mega sensível. Você esperava mais o quê? Você esperava mais terror? Você esperava mais sangue? Meu amor, vai fazer um tratamento psicológico. E aí a pergunta que fica, o que as pessoas queriam desse filme? É óbvio que ele traz uma outra perspectiva, mas eu consideraria esse filme como um spin-off do A Quiet Place 1 e 2, porque não conta mais a história dessa família, dessa cidadezinha do interior, onde só tem pessoas brancas, bababá, bababá, bababá. Enfim, né? A gente tem a direção do Michael Sarnowski, com o roteiro de todos os anteriores, né? Do John Krasinski, do Brian Wood, do Scott Beck. E até onde eu sei, o Krasinski deu bastante liberdade para o Michael Sarnowski. E ele traz um outro ar, com certeza, à narrativa. Ele faz um Quiet Place Day One, uma metrópole. Então é óbvio que os dramas serão outros. E eu acho que talvez o contraponto foi justamente esse, né? Ele não está falando de uma cidade pequenininha, onde todo mundo se conhece, onde a Evelyn pode fazer esse apelo para o Emmett de dizer se o Lee, o seu amigo, tivesse aqui, ele diria que ela é uma das pessoas que merece ser salva. A gente precisa fazer esse adendo. Ele faz justamente ao contrário, ele fala de uma cidade grande, onde praticamente as pessoas não se conhecem, se as pessoas se conhecem, as pessoas não se veem, e assim, dentro do sentido figurado, né? As pessoas não se olham. E quando a gente sai de uma cidade pequena e vai para uma metrópole, a gente tem, ou deveria ter, o maior número de diversidade. E isso, para mim, é maravilhoso. Ele bota como protagonista do seu filme Uma Mulher Negra. Inclusive, eu não percebi, eu não sou tão fã assim de Senhor dos Anéis, eu não percebi. Quem disse para mim foi meu companheiro que viu o filme comigo depois. Então é Sam e Frodo. Gente, não é só uma mulher negra, né? Lupita Nyong'o. Ela é mãe do herdeiro de Wakanda. Respeita a Mona. E a gente tem mais o Alex Wolff com uma belíssima maquiagem, que é a barba, e o Joseph Quinn, de Stranger Things. Eu não vi, então eu não tenho um histórico anterior. Eu não vi Stranger Things, eu não vou ver, tá, gente? Pelo amor de Deus. Eu vou ver em algum momento da minha vida que eu veja relevância. E o motivo de eu ter alugado um triplex na cabeça do meu companheiro tem muito a ver com essa cena aqui. E de verdade, vocês conseguem imaginar o porquê? Assim, 24 horas depois. mas antes de falar dessa cena, eu queria falar que, graças a Deus,
pelo menos eu tirei o ranço da música da Nina Simone desde que eu tinha assistido o último episódio da primeira temporada de Handmaid's Tale, onde termina com essa música, principalmente depois de tudo que acontece depois. Talvez algum dia eu fale sobre isso. A primeira coisa que me causa estranheza nas escolhas simbólicas de fotografia, caracterização de personagem, é como a Lupita sai da explosão, né? Para vocês terem uma ideia, isso ficou tão na minha cabeça que eu fui pesquisar, eu fiz uma pesquisa no Google, como pessoas ficam após explosões. Inclusive, saiu resultados horríveis, não façam isso. E porque eu tenho essa referência, né? E eu pensei, isso é coisa da minha cabeça, deve ser meu arcabouço de símbolos, estou falando besteira, até mesmo porque qual é a relação disso, enfim, pensei várias coisas. Depois, assistindo o filme, que ela vai numa biblioteca e ela vê o livro, ela pega um livro da Octavia Butler, considerada a primeira dama da ficção científica, né? A grande dama da ficção científica. E aí, eu pesquisando sobre a Octavia, eu achei num blog, no Medium, que eu vou deixar o link aqui embaixo, abre aspas. Em determinado momento, Butler começou a receber rótulos por conta da temática de suas histórias. Sobre isso, a autora disse a Emotion, deve ser um jornal, um programa, não sei, que ser chamada de grande dama da ficção científica era interessante para o marketing, para a biblioteca e livrarias que saberiam onde colocar seus livros. Uma história é uma história, afirmava. Para ela, isso pode até distanciar algumas pessoas do gênero. Abre aspas, a Butler falando. As pessoas pensam, ficção científica, Star Wars, eu não gosto disso. E eles não querem ler o livro que eu escrevi porque não gostam de Star Wars. Então, novamente, você tem um outro tipo de pessoa que quer ler o que eu escrevi porque gosta de Star Wars. E eles acreditam que seja isso que estou fazendo. Em ambos os casos, eles ficarão desapontados. E aí continua, enfim. Mas quando a gente pensa em ficção científica, quem vem na cabeça da gente? Vem o Philip Dick, vem Asimov, vem Orwell. Eu gosto dos dois primeiros. O Orwell, eu vou abrir um parênteses aqui. Enfim, eu acho ele um grande ressentido como um bom canceriano. O livro que aparece da Octavia é Dawn, que em português ficou conhecido como Despertar. E a grande dama da ficção científica é uma mulher negra. Eu preciso ler. Então, assim, acho que é a segunda coisa boa do filme é obrigada por me lembrar que eu preciso ler Octavia. Ainda não vi o filme. A partir de agora, provavelmente eu vou dar um spoiler. Porra. Aí, mais um homem branco se salvando, né? Tem que ser o homem branco se salvando da, da invasão alienígena. Mas eu fiquei super feliz pelo gato. E aí tem o desenvolvimento do filme. E aí eu fui refletir junto com meu companheiro, que ele é muito fã da franquia. E eu falei assim, olha, eu não estou dizendo que tem questões faciais, mas se a gente pega toda a equipe técnica, e aí você vê, o diretor é um homem branco, os roteiristas são 3 homens brancos. Eu já tinha me incomodado que nos 2 primeiros filmes não existe uma pessoa negra, tem no segundo, né, que é o Henry, que reaparece no terceiro filme, um ótimo gancho que o Michael Sarnowski pegou. Quando eu vejo a cena final, e aí essa mulher negra se sacrifica para salvar um homem branco, o que eu estou pensando enquanto matriz de sociedade? Assim, isso me fez questionar o que esse diretor quer, né? E aí, por isso que eu fiz tudo isso. O que são essas referências no meio do filme? Eu procurei, se você achar que a minha pesquisa foi preguiçosa, provavelmente ela foi, porque eu me distraí. Eu me distraio
dentro dos processos. Não é à toa que eu estou gravando o final desse vídeo 24 horas depois, porque eu simplesmente esqueci que tinha a segunda parte. Mas eu precisei fazer um mapa mental de falar assim, ó, todas as situações que me causaram incômodo. Então, assim, eu não achei nenhuma entrevista na pesquisa por cima que eu fiz do Michael falando sobre essa questão. Mas é uma coisa para se pensar, né? A ficção científica e todas as adaptações que foram feitas de ficção científica para o cinema foram de homens brancos. Bom, enfim, voltando. Então, eu não sei até que ponto essas escolhas visuais foram escolhas visuais realmente pensadas. E pelo que eu vejo da franquia, eu acho que foram muito bem pensadas, né? Eu não tenho nada que tecer sobre o Michael Sarnoski, que é assim, tipo, ele não fez. Eu acho que esse vai ser o grande filme da carreira dele, pelo menos até então, né? Eu fui ver lá a filmografia dele, só tem Pig com aquele ator lá, Nicolas Cage. Então, eu não vi. Então, não sei. Assim, mas, como eu disse, isso foi uma pesquisa extremamente preguiçosa, porque eu não vou dedicar maiores detalhes sobre isso, porque senão eu vou entrar no limbo e eu tenho outras coisas para fazer, inclusive realmente as coisas que eu pesquiso. É sobre isso, gente. Só queria dividir isso com vocês, enfim. E se isso for um total fracasso, ignorem tudo. Beijo, tchau.